Olá, turma, beleza? Hoje a gente vai ter uma aula aqui sobre vírus, bactérias e fungos. Na verdade, é uma revisão sobre tudo que a gente já viu nas últimas aulas. Então, vamos lá, partiu a aula, tá bom? Beleza, então aqui a gente tá vendo a estrutura de um vírus, tá? Nas últimas aulas, a prof já tinha mandado para vocês lá a história de como foi descoberto o vírus. Até o Dimitri descobrir lá como era a estrutura de um vírus, o que acontecia, todas as doenças, aquilo que as pessoas eram acometidas, tudo era dito, isso é causado por um fungo, isso é causado por uma bactéria. Ninguém sabia que existia o vírus, né? O nome vírus remete a veneno. Então, o que o Dimitri fez? Ele pegou lá aquela doença que acomete o tabaco, um mosaico de tabaco, e ele pegou uns tabacos lá que estavam doentes, macerou ele, esmagou bem aqueles tabacos doentes, passou por um filtro, e esse filtro era igual um filtro de café. O que é basicamente um filtro? É como se ele fosse uma peneira, então aqueles buraquinhos, eles reteriam bactérias e fungos, tá? E aí ele passou aquele líquido por esse filtro e depois borrifou aquele líquido em cima de outros tabacos, e esses tabacos ficaram novamente doentes. Então, se aquele filtro iria reter, não deixaria passar bactérias e fungos, e os tabacos que foram borrifados com o líquido ficaram doentes, o Dimitri viu, então, que era algo muito menor do que bactérias e fungos, e ele deu o nome disso de vírus, que significa veneno, e foi aí que se descobriu os vírus, né? Então, a gente tem aqui a estrutura de um vírus. Então, vocês podem observar que nós temos o DNA envolto por uma cápsula. Isso nós vamos chamar aqui de cabeça, tá? Nós temos uma cauda e nós temos fibras. Um vírus, ele não chega a ser um ser vivo completo. Existe aí toda uma discussão se o vírus é considerado um ser vivo ou não. Porque quando ele está fora de um ser vivo, quando ele não está parasitando uma bactéria ou uma célula animal ou vegetal, ele está inerte, então ele não tem atividade metabólica nenhuma, ele não respira, ele não se reproduz, ele não se alimenta, tá certo? Aqui em cima, ó, no canto superior, a gente tem essa representação do vírus aí, do coronavírus, que está bem famosa, né? Então, é um outro jeito de representar o vírus. Então, são desenhos, são representações dos vírus, tá? Então, a gente representa os vírus dessa forma. Para um vírus começar a ter atividade metabólica, ele precisa invadir células, células saudáveis. E aí, o que ele faz quando ele invade células saudáveis? Tá? Ele acaba matando essas células. Por quê? Vocês estão vendo aqui, ó, tem esse negócio aqui, estão vendo aqui, ó, é o que? O envoltório do vírus, tá? Que é formado por glicoproteínas, ou seja, lipídios e proteínas. Ele se junta com o envoltório da célula. E aí, o que acontece? A célula acaba deixando o vírus entrar dentro dela. Essa célula pode ser uma célula de bactéria, uma célula animal ou uma célula vegetal. E quando o vírus entra para dentro dessa célula, aí sim ele mistura o seu DNA com o DNA da célula e começa a parasitar essa célula. Ele se alimenta daquilo que a célula se alimenta e isso faz com que ele possa o quê? Se reproduzir dentro da célula. E aí ele se reproduz dentro da célula, vai enchendo essa célula de vírus, vai enchendo, até que a célula não dá conta e se rompe, liberando vários vírus aqui dentro do hospedeiro. O que esses vírus vão fazer? Vão buscar novas células para se reproduzir, só que se antes tinha um só, né? É claro que não tem sempre só um, tem vários. O que esses vírus que entraram dentro dessa pessoa vão fazer? Vamos fingir que é uma pessoa. Vão cada um desses novos que estão aqui, muito bonitamente desenhado pela prof, vão procurar outra célula para invadir e fazer a mesma coisa. E o que acontece se eles vão destruindo células, eles vão deixando a pessoa doente. O coronavírus é um vírus que a gente ainda não tem muitas explicações sobre os tipos de célula
que ele invade. A prof até conversou com o médico, ele falou que ele se liga às células sanguíneas e acaba desestabilizando o complexo lá da hemoglobina, o que faz com que produza água dentro do pulmão, enfim, algo bem complexo para a gente aqui do 7º ano. Mas vamos pegar um vírus muito mais simples, o vírus da gripe comum. Ele vai lá e ataca as células do pulmão. Então, se ele começa a matar células do pulmão, a gente começa a ter o quê? Nariz escorrendo, tosse, dor no peito. Então, porque as nossas células aqui, ó, do pulmão estão sendo afetadas. O vírus da AIDS, ele ataca justamente as células de defesa do organismo. Então, o que que acontece se eu não tenho mais os meus glóbulos brancos, os meus leucócitos lá atuando nas células de defesa do organismo? O que que vai acontecer? Quando eu tiver uma doença, eu não tenho mais defesas, e aí sim que a pessoa que tem AIDS, ela acaba tendo sérios riscos aí de vir a óbito por coisas muito simples, até mesmo com uma gripe, né? Então, os vírus são especialistas, eles acabam o quê? Invadindo células, se especializam em invadir aquelas células. Então, vamos voltar lá para o Dimitri, o vírus do mosaico do tabaco, ele era um especialista naquelas células lá do tabaco, tá bom? Beleza. Então, vamos para as bactérias. Então, o que a gente tem aqui? A bactéria, ela já é uma célula completa. Então, o que a gente tem aqui nas bactérias, tá bom? Nós vamos ter uma parede celular envolvendo toda a célula, uma membrana plasmática, também protegendo a célula. Lembram que a membrana plasmática controla o que entra e o que sai. A parede celular deixa essa célula da bactéria muito mais resistente, tá? Outra coisa que deixa ela resistente a certos antibióticos, porque o que nos protege, os remédios que a gente pode ter aí contra vírus podem ser alguns antivirais e vacinas. Aquilo que pode nos proteger contra bactérias são os antibióticos. O que vai tornar algumas bactérias resistentes a antibióticos é esse negócio aqui chamado plasmídio. Então, ali tem partes de DNA de bactérias que vai transformando essa bactéria em resistente a antibióticos, tá? Nós temos o DNA em nucleoide da bactéria, ou seja, ele não tem uma membrana ao redor do DNA, então ele fica espalhado dentro da bactéria, por isso que se chama DNA em nucleoide. Um flagelo, tá? Ou fímbrias ou cílios, que faz com que ela se mexa, né? Então vai batendo seus flagelos ou seus cílios ali para ela se mexer. Uma cápsula também para protegê-la, citossol ou citoplasma, que é onde estão as organelas e os ribossomos que produzem aí as proteínas dessa bactéria. Como é que faz a bactéria para se reproduzir quando ela entra dentro de um organismo, tá? Então, existem aí vários tipos de reprodução das bactérias, mas normalmente o que elas fazem é o seguinte: elas duplicam-se. Então, elas duplicam o seu DNA, estão vendo aqui, ó, no estágio 1 para o 2, elas duplicaram o seu DNA, tá? Estão vendo aqui? E aí, depois, elas vão o quê? Vão se alargando até que se separam em duas. Só que isso vai ocorrendo de forma muito rápida e cada bactéria tem o seu tempo. Então, tem algumas que fazem isso em cerca de minutos, tem algumas que fazem em cerca de segundos. Então, por isso que é importante seguir as recomendações médicas na hora de tomar o antibiótico, porque ele é feito para combater esses ciclos das bactérias. Então, se tem que tomar de 8 em 8 horas, eu tenho que fazer isso, porque pode ser que se eu passar e tomar de 10 em 10 horas, já vou ter muito mais bactérias para serem combatidas, tá? Então, se a cada 2 minutos eu vou ter duplicações de bactérias, o remédio é feito para que eu tome e combata essas bactérias nesse certo tempo. Sim, se eu deixar passar 2 horas e a cada 2 minutos dessas 2 horas elas foram se multiplicando, vou fazer uma conta aí, ó. Tem uma bactéria, passou 1 minuto eu tenho 2, passou 1 minuto 4,
mais 1 minuto 16, mais 1 minuto 32, mais 1 minuto 64, e aí depois a professora não sabe nem calcular mais. Então, elas vão se multiplicando muito rapidamente. Então, por isso que as indicações médicas dos remédios têm que ser seguidas. Além das bactérias que a gente tem normal, o que acontece? A gente tinha a classificação do reino Monera. Essa classificação é uma classificação que está sendo retirada de dentro da biologia das ciências. Então, a gente tem as bactérias e as arqueias. O que são as arqueias? São as bactérias mais antigas no nosso planeta. São aquelas bem resistentes lá. Pensem naquele mundo cheio de vulcões, tempestades, catástrofes, temperaturas muito altas, muito baixas. Então, essas arqueias são essas bactérias que sobrevivem a essas condições. As outras bactérias, elas são separadas em bactérias e cianobactérias, que são as que vivem em condições mais tranquilas, tá? E essas cianobactérias são bactérias que são fotossintetizantes, porém elas não possuem cloroplastos. O que é o cloroplastos? É um saquinho lá, um envelopinho que guarda a clorofila. A cianobactéria ela não tem esse envelope para guardar a clorofila, no entanto, ela tem a clorofila dispersa aí por todo o seu citoplasma para fazer aí a fotossíntese. Então, aqui vocês estão vendo, ó, vou circular algumas aqui, as célulazinhas delas. Então, a importância das bactérias, né? São importantes na decomposição da matéria orgânica, porque isso faz com que a gente não tenha restos mortais ainda acumulados. Pensem em restos de animais de todas as eras geológicas acumulados no planeta até hoje. Aonde que a gente estaria guardando isso, né? Então, teria em cada cidade um local acumulando restos de animais, restos de lixo. Então, isso é muito ruim. Elas são importantes em processos industriais. Então, para a gente fabricar leite, iogurte, coalhada, queijo, pães, entre outros, são importantíssimas nos ciclos geológicos, por exemplo, o ciclo do nitrogênio. Nitrogênio é uma substância química que a gente necessita muito no nosso organismo, porque ela faz parte das nossas bases nitrogenadas, que é lá do nosso DNA, mas a gente não tem como adquirir sem ser na nossa alimentação. Então, as bactérias que tiram essa substância que está no ar e passam para os vegetais que vêm para a nossa alimentação. Então, se não fosse elas, aí a gente teria sérios problemas de saúde, né? Estão na engenharia genética, na biotecnologia, então elas fazem parte lá dos transgênicos, né? Que aí tem uma grande discussão se isso é algo ético ou não é, enfim, elas fazem parte, enfim, de grandes avanços aí na bioengenharia. Então, elas são aí muito importantes. Fungos, né? Então, os fungos, o que acontece? A gente tem dois tipos. A gente tem os unicelulares, que são as leveduras, que são muito utilizadas na fabricação de cerveja e queijo. E a gente tem os pluricelulares, que são esses que vocês estão vendo aí no desenho. Então, aqui a gente tem no solo as hifas, que são como se fossem caninhos, raízes, mais ou menos assim, tá? Que vão se disseminando e formam o micélio, que é o conjunto de hifas, tá? E essas hifas, para cima do solo, também se juntam e formam o corpo de frutificação. É como se fosse lá a casinha dos Smurfs. Eu espero que vocês tenham assistido os Smurfs, tá? Então, o que acontece? Nas épocas aí, mais ou menos de agosto e setembro, é bem comum da gente encontrar fungos com seu corpo de frutificação desenvolvido, porque é a época de reprodução dos fungos. Tá bom? Então, durante o resto do ano, as hifas, o micélio, estão desenvolvidos no solo, mas a gente não enxerga eles, tá? Então, só nas épocas de reprodução que a gente tem o corpo de frutificação desenvolvido. Alguns fungos são tóxicos, outros são comestíveis, né? Como exemplo, champignon, shiitake, entre outros. Então, como é que ocorre a reprodução dos fungos, né? Então, aqui a gente tem um desenho um pouco melhor. Dentro aqui da casinha dos Smurfs, a gente tem os esporos, né? Que é como se fossem sementes, só que eles ainda não são tão evoluídos como as sementes das plantas, né? Então, quando essas sementes caem no solo, elas se desenvolvem. Então, aqui tem todo um desenvolvimento um pouco mais
avançado para o 7º ano, né? Mas elas se caem no solo, se tiver condições adequadas de matéria orgânica e tudo mais, elas caem no solo, se desenvolvem as suas hifas e aí vão desenvolver novamente um fungo pluricelular e esse ciclo vai sempre se repetindo novamente, tá certo? Então, benefícios aqui, ó, de fungos e bactérias, produção de queijos, cervejas, remédios. A penicilina, né, do fungo Penicillium é um remédio muito importante, né, que é uma injeção contra bactérias, né, doenças causadas por bactérias, foi até uma revolução na medicina. Então, queijos, pães, iogurtes, decomposição, então, são os grandes benefícios aí desses agentes, né? Menos os vírus que são causadores de doenças. Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, chamem a prof lá no Zap e a prof vai mandar atividades para vocês fazerem sobre isso, tá bom? Beijos. Tchau.